Graça e paz, nós temos o privilégio de começar novamente o estudo do terceiro capítulo de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Nós vamos dar continuidade ao estudo desta carta, que é uma carta fundamental para o conhecimento da cristologia que Paulo desenvolveu e que é a cristologia cristã, né? A cristologia evangélica. Então, nós vamos estudar um pouco hoje, um pouco mais desta carta que é especial. Vamos fazer a leitura do texto de capítulo 3, de 1 a 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que nós temos o privilégio de estudar nesta tarde, reconhecendo nela a manifestação poderosa do teu Santo Espírito, revelando-nos tudo aquilo que é da intimidade do Senhor e do teu Filho Jesus Cristo, mostrando-nos aquilo que verdadeiramente faz parte da natureza da divina Trindade. Nós te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor tem concedido aos teus filhos de entender o mistério da encarnação e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e de vivermos nessa dimensão espiritual que o Senhor mesmo promoveu e que o Senhor mesmo determinou e que o Senhor mesmo garantiu para nós pelo teu Santo Espírito. Oramos pedindo sabedoria, discernimento, capacidade de compreensão e, mais do que isso, desejo de viver de acordo com esta palavra e sendo vivificados por ela diariamente. Perdoa-nos as nossas falhas, os nossos pecados, abençoa nossas vidas, nossos familiares, ser com cada um de nós, com cada pessoa que faz parte do teu povo, ministra por meio da tua palavra nos nossos corações. Nós oramos agradecendo todas as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses. Nós já sabemos que possivelmente ele nunca tenha estado em Colossos, mas ele teve muitas influências ali de pessoas que se converteram por meio da sua pregação, tanto em Éfeso como em outras localidades. E Paulo tem apreço, amor, estima por esta igreja. E tendo recebido notícias por meio de Epáfras de que uma heresia perigosa estava entrando na igreja, ele, da prisão de Roma, escreve esta carta para os crentes de Colossos, mostrando principalmente quem é Jesus e demonstrando poderosamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus eterno, o Criador e sustentador, o mantenedor de todas as coisas. A palavra de Paulo aos cristãos de Colossos é de esclarecimento sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? O que ele fez? Por que ele fez? Quais os resultados daquilo que ele fez? Ele, Jesus, é Deus eterno que tomou forma humana real. Ele não é mera aparência, como alguns estavam pregando, né? Que Jesus não poderia ter forma humana, porque a forma humana é material e matéria é o mal. E Jesus, sendo filho de Deus, se ele fosse realmente filho de Deus, ele não poderia se misturar com a matéria. Ou então ele era apenas um dos intermediários entre Deus e os homens. Mesmo assim, estava impossibilitado de se transformar em matéria humana. Mas Paulo está dizendo que Jesus Cristo é Deus eterno, que tomou forma humana real, não apenas na aparência, realizando plena e cabalmente a nossa redenção. A nossa redenção foi realizada plenamente, poderosamente, por Jesus Cristo, pela morte na cruz do Calvário, e por meio da qual, por meio dessa morte, ele cancelou todos os nossos pecados, livrando-nos da pena de que pesava sobre nós e de separação eterna de Deus. Esta penalidade que nos conduzia à morte por separação eterna de Deus foi completamente resolvida por Jesus Cristo. Paulo diz então que Cristo realmente foi morto, não é meramente em aparência. Alguns gnósticos diziam que na hora da Jesus foi até o Espírito de Cristo foi até a cruz em Jesus de Nazaré, mas que na hora da morte o Espírito de Cristo deixou Jesus de Nazaré sozinho. Então, é como se um espírito, esse Espírito de Cristo, não permanecesse em Jesus de Nazaré durante a sua morte, não é? Então, não foi a morte do Senhor Jesus Cristo que aconteceu ali no Calvário, foi só o homem Jesus de Nazaré. Era a ideia dos gnósticos, né? Paulo diz não, não, definitivamente não. Cristo realmente foi morto, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus. A morte de Cristo é uma realidade e ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, ou seja, a sua natureza é inseparável. Ele estava
em sua natureza humana e em sua natureza divina, absolutamente unidos nesta natureza. As duas naturezas de Cristo estavam unidas em si, no corpo de Cristo e no corpo de Jesus de Nazaré. E então, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e foi morto na cruz do Calvário, sendo ressuscitado pelo poder de Deus. Não há necessidade, portanto, de prescrições humanas. Paulo está querendo salientar isso, né? Vocês sabem que Cristo realmente foi morto, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus. Então, essas prescrições humanas, não toque nisso, não pegue naquilo, não coma isso, não manuseie aquilo, essas coisas não são necessárias. Por quê? Porque nada disso pode afetar a posição de quem está em Cristo. Qualquer pessoa que está em Cristo está livre destas prescrições, essas prescrições que têm alguma aparência de sabedoria, mas que, na verdade, não tem nenhum efeito, não tem nenhum tipo de manifestação de sabedoria, não tem valor algum contra a sensualidade e contra a manifestação da carne. Então, Paulo diz claramente que essas coisas não têm nenhuma utilidade. Portanto, não toques nisso, não manuseies aquilo. Essas coisas não ajudam nada, não ajudam a ninguém. Essas coisas são meras práticas humanas que têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum, a não ser para elevar o ego das pessoas e mostrar que elas estão contribuindo de algum modo para a sua própria salvação, o que é salvação por obras. E isso é uma abominação diante de Deus. Então, Paulo fala que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, e, portanto, não há necessidade dessas prescrições, porque ele foi verdadeiramente morto para que todas essas prescrições fossem exterminadas na sua morte, e ele agora vem com uma novidade de vida. Essa novidade de vida é completamente independente de qualquer dessas manifestações. Então, Paulo está falando para aqueles que morreram com Cristo. Ele diz que está falando para aqueles que morreram com Cristo, morreram para o pecado, morreram para a carne, morreram para o mundo. Ele está dizendo claramente que agora vocês estão ressuscitados com Cristo. A ideia de Paulo aqui é que a morte de Cristo nos incluiu e a ressurreição de Cristo nos incluiu. Deus nos tratou da seguinte maneira, incluindo-nos na morte de Cristo, de modo que a morte de Cristo é a nossa morte diante de Deus. E a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição diante de Deus. Deus nos enxerga desta maneira, Deus nos vê assim, ele operou isso em Cristo. Ele nos incluiu em Cristo. Todos nós fomos colocados em Cristo. Como se Cristo fosse um grande corpo, onde todos nós estamos colocados, inseridos no corpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo, nós morremos e na ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos. Desde que nós estejamos verdadeiramente considerando isso como realidade na nossa vida e vivendo de acordo com esse ensino da palavra do Senhor pela fé, pela graça mediante a fé. Vocês, segundo Paulo está dizendo, estão em Cristo. Vocês estão em Cristo. E isso significa que
seus interesses agora devem ser as coisas do alto, as coisas do céu. Vocês estão em Cristo, e Cristo está no céu. Cristo está à destra do Pai. Os interesses de Cristo são os interesses do Pai. Portanto, se vocês estão em Cristo, vocês também têm que ter os interesses do Pai, e buscar os interesses do Pai, e buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É lá que vocês devem concentrar os esforços de vocês para viverem uma vida que defenda os interesses de Deus. Agora vocês são novas criaturas, vocês morreram para o pecado, para o mundo, para o ego, vocês morreram para a carne, vocês estão agora vivos para a glória de Deus, para viverem uma vida que glorifique a Deus. Nesse sentido, então, vocês devem buscar as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, do céu, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui já cabe uma pergunta, né? Quais têm sido os nossos interesses neste mundo? Quais têm sido os nossos interesses nesta vida que nós estamos vivendo? O que tem sido, que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração? E eu temo que muitas vezes nós ainda estamos muito presos às coisas materiais, e elas são secundárias, elas têm um aspecto secundário, elas não podem ocupar a nossa mente, o nosso coração. Deus é que deve ser o centro da nossa vida, o centro das nossas atenções, a ocupação principal da nossa mente. Então, Paulo está dizendo, olha, Colossenses, ocupem o pensamento de vocês com os assuntos e coisas celestiais. Vocês precisam entender que, como nova vida que vocês têm novo interesse. E o novo interesse de vocês deve levar vocês a ocuparem o pensamento em assuntos, com os assuntos e com as coisas celestiais. Essa mudança de foco vem da consciência espiritual de que vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Vocês não vão se ocupar agora daquelas coisas para as quais vocês morreram. Vocês morreram para o mundo, para o pecado e para a carne. As coisas desta natureza carnal, pecaminosa e mundana, devem realmente ter morrido para vocês. Vocês estão mortos. Vocês receberam uma nova vida. E a nova vida tem outros interesses, outra verdade. Ela é uma vida de Cristo. Ela está dentro de vocês. É a vida de Cristo. Assim como Cristo buscava fazer apenas a vontade do Pai, para agradar o coração do Pai, vocês também devem buscar a vontade de Deus para agradar o coração de Deus. É isso que vocês devem fazer, Colossenses, e não se misturarem com esses que estão querendo ensinar a vocês ainda permanecerem com esses pensamentos de buscar não fazer determinadas coisas, de não comer isso, de não tocar naquilo, como se isso tivesse alguma sabedoria. Não façam nada disso, porque a vida de vocês é uma vida superior. Ela está em Cristo Jesus. Essa vida ainda não foi plenamente manifesta. Vocês estão vivendo esta vida, mas ela não foi manifesta ainda na sua plenitude. Vocês já podem vivê-la porque ela já está em vocês. Ela já está em vocês porque Cristo está em vocês. Estando vocês em Cristo e Cristo em vocês, esta vida já está em vocês. Mas ela não está ainda na sua plenitude. Isso significa o quê? Que nós experimentaremos
nós estamos experimentando agora uma amostra desta vida, né? É uma evidência desta vida que não é total ainda, mas na ressurreição, essa vida que está escondida com Cristo em Deus virá nos encher, nos completar plenamente, nos envolver, e com Ele, com Cristo, seremos manifestos em glória. Então, nós estamos caminhando agora, Colossenses, para um tipo de vida que vai ser manifesto plenamente na ressurreição. Quando nós estivermos ressurretos com Cristo, quando nós estivermos completamente com Ele, essa vida que hoje está escondida com Cristo em Deus, isto é, nós ainda não a conhecemos na sua plenitude, será manifesta na plenitude. E aquilo que nós já vivemos hoje passa a ser uma amostra daquilo que verdadeiramente vai acontecer conosco. Se hoje nós já gozamos paz e alegria, se hoje nós já temos vitórias nas nossas lutas, se hoje nós já temos certeza da nossa salvação, muito mais nós teremos de vida plena quando Cristo se manifestar em glória e nós formos manifestados com Ele também em glória. Isto é o que nós queremos que vocês compreendam, queridos irmãos colossenses. E Paulo, então, está demonstrando que essa vida de Cristo virá nos encher e nos envolver, e com ele seremos manifestos em glória. Deus é misericordioso e nos dará tudo isso pela misericórdia do Senhor e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo continua. Vocês, colossenses, tinham uma natureza terrena. O que é essa natureza terrena? É uma natureza daqui de baixo, uma natureza carnal, uma natureza que era pecaminosa. Mas agora vocês têm outra natureza. Vocês têm uma natureza celestial, uma natureza de cima, uma natureza espiritual. Todos os que são crentes em Cristo passam por essa transformação. Nós também, que estamos estudando essa carta hoje, temos a mesma experiência. Paulo está dizendo aos colossenses que eles tinham uma natureza terrena, uma natureza de baixo, daqui deste mundo, humana, terrena, carnal, mas agora eles têm uma outra natureza, a natureza celestial, de cima, espiritual, e louvado seja Deus, isso também foi concedido a nós em Cristo Jesus. Vocês estão unidos com Cristo glorificado, e isso traz a vocês uma nova experiência, uma nova natureza. Vocês estão unidos com Cristo glorificado, e isso verdadeiramente muda a situação de vocês. Façam, portanto, morrer a sua natureza carnal. Paulo está dizendo aos colossenses, olha, vocês são novas criaturas, têm uma nova natureza, portanto, a natureza carnal deve estar morta. A natureza carnal humana de baixo, essa natureza pecaminosa, deve estar morta. E como é que isso vai acontecer? Como é que essa morte dessa natureza vai acontecer? Como é que nós percebemos isso? Porque muitas vezes nós percebemos que algo da nossa natureza ainda não morreu. É frequente nós percebermos isso, que temos ainda reações da natureza carnal. Mas Paulo está ensinando como que isso deve acontecer. Ele está dizendo, olha, renunciem tudo que antes era natural na vida de vocês. Tudo que era natural na vida de vocês, tudo aquilo que era praticado na vida de vocês, vocês vieram de uma situação de idolatria. Então, tudo aquilo que era
corrupção, idolatria, impureza na vida de vocês, renunciem a isso. Isso é uma atitude ativa que vocês têm que tomar. Não esperem que alguém venha tomar essa atitude por vocês, porque é uma atitude que cada pessoa crente tem que tomar. Renunciem a tudo que antes era natural na vida de vocês. Natural no sentido de ser humano, carnal, pecaminoso. Então, a prostituição, a impureza, a prostituição todo mundo sabe o que é, não é? A impureza, que aqui está falando de impureza na área moral e sexual. A lascívia, que é esse desejo de satisfação dos apetites carnais, os desejos malignos da nossa carne, os desejos malignos da nossa natureza, e a avareza, o amor ao dinheiro, que é a idolatria, né? Amor aos bens materiais, que é pecaminoso, que é idolatria. Tudo isso, estas coisas, trazem sobre os que as praticam, os filhos da desobediência, né? Os filhos de Adão, a ira de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, os que vivem na prática destas coisas são pessoas que ainda não tiveram transformação. Eles são filhos da desobediência. Por quê? Porque eles vivem na prática da desobediência. Eles vivem ainda separados de Deus, porque vivem praticando aquilo que não devem praticar. Eles demonstram que não houve transformação na sua mente, no seu coração. Então, estas coisas trazem sobre os que as praticam, os filhos da desobediência, os que são chamados filhos de Adão, a ira de Deus. A ira de Deus está manifesta. Paulo aos Romanos ensina que a ira de Deus se manifesta sobre a vida daqueles que, conhecendo Deus, não o obedecem. Que é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Era na prática destas torpezas que vocês viveram antes de conhecer a Jesus, diz Paulo. Antes que vocês conhecessem a Cristo, vocês viviam na prática dessas torpezas. Então, vocês devem abandonar essas coisas. Isso significa que vocês devem agir positivamente, agir de maneira positiva, no sentido de que devem tomar atitudes contra o pecado. Né? Isso aí são atitudes de negar a prática das coisas erradas. E isso depende de exercer a vontade de vocês, a vontade que já foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Paulo, então, está ensinando que essas coisas eram a nossa prática anterior e que elas devem ser abandonadas, exercendo uma vontade ativa e não passiva, né? Nós que nascemos em lares evangélicos, nós que fomos criados dentro de princípios cristãos, até lares católicos, mas que pessoas que tinham princípios cristãos, nós podemos pensar que não somos atingidos por essa palavra, mas somos atingidos sim por essa palavra. Porque muitas vezes os que nasceram em lares evangélicos e aqueles que tiveram uma educação religiosa muito, muito severa, eles pensam que eles não cometeram pecado de adultério, de avareza, de prostituição, de lascívia, mas se analisarmos bem as nossas reações, vamos ver que nós também praticamos esse tipo de pecado nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, no nosso coração. Mesmo não praticando ostensivamente, explicitamente, praticamos em pensamentos. Então, isso deve ser algo que deve ser desfeito na nossa vida. Então, Paulo diz, despojem-se. Essa palavra é muito forte, né? Despojem-se. Arranquem com força, arranquem de uma vez para sempre, imediatamente,
arranquem de imediato tudo aquilo que é mal. A ira, aquela indisposição contra as outras pessoas, né? A ira, aquele sentimento de estar com raiva de alguém, de querer a vingança, de querer resolver os problemas de ofensa, né? Então, a ira, a indignação é aquele ato em que eu me irrito com alguma coisa que me ofende, a indignação, a maldade, a maledicência. Quem não sabe o que é maledicência, né? Maldade é tudo aquilo que não é bom, que é tudo aquilo que deve ser feito para o bem e que não é feito. É maldade. A omissão é maldade. A maledicência, que é falar mal das pessoas. A linguagem obscena, né, que é o linguajar comum hoje de muitas pessoas. Linguagem obscena, quando você... Linguagem torpe, que é palavras que de baixo calão, palavras que estimulam a sensualidade, palavras que são pornográficas, né? Essas palavras que são pronunciadas de maneira escusa. Então, não mintam uns aos outros, falem a verdade uns para com os outros. Vocês se desvestiram, tiraram uma roupa velha, da roupa suja do pecado, e foram vestidos de novas vestimentas, do novo homem, a vestimenta de Cristo. Paulo está comparando aqui a nova vida como uma roupa antiga que eu tiro, né, suja, imunda, pecaminosa, e me visto de uma nova roupa que manifesta a justiça de Cristo, a vestimenta de Cristo, e que revela as coisas que Cristo faz. Vocês estão vivendo, ele continua dizendo aos Colossenses, vocês estão vivendo uma vida completamente nova. Vocês estão vivendo uma vida que é absolutamente nova na sua origem. Ela tem uma característica marcante, a vida nova que vocês estão vivendo. Ela se renova e se refaz para obter e por obter o pleno conhecimento de Cristo. Essa vida nova que Deus nos deu em Cristo Jesus é uma vida que se renova pelo conhecimento de Cristo. Então, para o conhecimento de Cristo e pelo conhecimento de Cristo. Então, nós devemos conhecer a Cristo cada dia mais e mais, porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vivemos esse tipo de vida plena que ele nos oferece. Paulo está ensinando isso aos Colossenses e nos ensinando também que essa vida, ela se renova e se refaz para obter o pleno conhecimento de Cristo e para obtenção desse conhecimento e por obter o conhecimento de Cristo. Isto é, quanto mais eu obtenho o conhecimento de Cristo, mais vida plena eu tenho. O padrão desse desenvolvimento é sermos a imagem do próprio Criador. Deus quer que nós verdadeiramente reflitamos a sua imagem, que nós vivamos de conformidade com o próprio Deus, que o próprio apóstolo também nos ensinou, que o próprio Jesus é o padrão para a nossa vida, para sua glória e para a glória de Deus. Então, nós somos estimulados a viver para a glória do Criador. E Paulo está
afirmando aqui nesta carta que o Criador é o próprio Jesus Cristo. Então, nós devemos procurar ser cada vez mais parecidos com o próprio Senhor Jesus, e isso vem do conhecimento. Por isso, o estudo da palavra é fundamental, porque nós precisamos conhecer cada vez mais quem é Jesus. Esse Criador, segundo o apóstolo Paulo, é Cristo, né? É Deus em Cristo, aplica sua vida no pecador. O mistério da nossa salvação é esse, né? A vida de Cristo é aplicada no pecador e acaba com todas as diferenças. Acaba com todas as diferenças. Nós somos iguais. Então, todos os crentes em Cristo têm a vida de Cristo. Isso nos torna iguais uns aos outros, iguais no sentido de termos a mesma vida, não iguais no sentido de sermos uniformes. Não, cada pessoa tem a sua personalidade, Deus não muda isso, porque foi Ele que nos criou com personalidades diferentes, para nos usar de modos diferentes e para ser glorificado também na nossa diversidade. Mas nós somos iguais porque temos a mesma vida de Cristo. Todos nós temos a mesma vida de Cristo. Somos iguais. Todos pecaram, todos estão mortos, mas todos podem ser salvos pela vida de Cristo. Os salvos se tornam um. Então, nós podemos ser um em Cristo, devemos ser um em Cristo. Não existe mais de uma igreja, existe apenas uma igreja. Existem muitas congregações, mas apenas uma igreja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta de todos os crentes que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os salvos se tornam um. Não há mais diferença entre judeus e gregos, gentios, né? Não há mais diferença entre circuncisão e incircuncisão. Não há mais diferença entre bárbaros e civilizados. Não há diferença entre escravos e livres. Por quê? Porque Cristo é um só e Ele é tudo em todos. Então, Paulo encerra esse texto que nós acabamos de ler, demonstrando que a vida de Cristo nos une em torno de Cristo e nos dá essa unidade que só é possível porque a vida de Cristo é uma só e ela está em todo o seu povo, todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Então, a vida que está em mim é a mesma vida que está em todos os crentes, é a vida de Cristo, de modo que todos os crentes são devedores a Cristo para viver uma vida que glorifique a Cristo. E é claro que cada crente tem o seu dom particular, especial, e vai desenvolver isso, mas a vida que movimenta esse dom é a mesma vida, única vida de Cristo em todos os crentes, em todas as épocas, para sempre. Então, nós entendemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor de todos nós. Concluindo e aplicando, Cristo nos salvou por meio de nossa identificação com Ele. O processo de salvação é um processo de identificação. Fomos identificados na sua morte, na sua ressurreição. Estamos crucificados e mortos com Ele, com Jesus. Mas estamos todos também ressuscitados e vivos com Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia. E a pergunta que se deve fazer é essa: você está crucificado com Cristo e você está ressuscitado com Ele? Esta é a única possibilidade de experimentarmos a nova vida em Cristo Jesus. Mortos com Ele, crucificados, e vivos com Ele, ressuscitados.
Segundo, estamos mortos. Deus nos considera desta maneira. Deus nos considera mortos em Cristo Jesus. E nós devemos também nos considerar mortos diariamente para o pecado, considerando verdadeiramente a nossa morte. Não apenas achando que estamos mortos, mas considerando a realidade disso, porque Deus nos transformou desta maneira, fazendo-nos morrer com Cristo Jesus. Para Deus, a morte de Cristo é a nossa morte. Por isso que nós devemos nos considerar mortos. Não apenas achar que vamos morrer algum dia, ou que podemos morrer com Cristo, não. Já estamos mortos. Na visão de Deus, nós já estamos mortos com Cristo, assim como já estamos também ressuscitados com Cristo. Deus nos enxerga desta maneira. Estamos mortos, Deus nos considera assim. E nós devemos também nos considerar mortos diariamente para o pecado, renunciando o pecado. Renunciando o pecado. Não podemos mais amar o pecado. O pecado deve ser banido. Devemos nos despojar do pecado, mortificando a carne. O que é mortificar a carne? É considerá-la sempre morta. Ao invés de satisfazer a carne, mortificar, negar a carne, negando a nós mesmos, né? Jesus ensinou isso, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o processo de discipulado que ele nos tem ensinado para a sua honra e para a sua glória. A salvação, em terceiro lugar, antes de passarmos para o terceiro ponto, cada um de nós precisa entender isso. Estamos mortos. Você se considera morto para o pecado? É importante nos considerarmos e renunciarmos ao pecado, negando a nós mesmos. Terceiro, a salvação, no senso lato, né, de uma maneira ampla, é a transformação do pecador que foi deformado pelo pecado na imagem de Cristo, pelo poder santificador do Espírito Santo. Então, salvação no sentido amplo é a transformação do pecador que foi deformado pelo pecado. Essa transformação é na imagem de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que nos santifica. Nesse sentido, todos os crentes são iguais e constituem uma unidade. Nós somos um corpo só em Cristo e somos membros uns dos outros. Por isso devemos também amar uns aos outros, porque nós somos membros uns dos outros. E Cristo é tudo em todos, porque nós somos um em Cristo Jesus. Você se considera um em Cristo Jesus, com todos os seus irmãos, com todos os crentes do mundo? Então, isso te leva a ter simpatia também pelos sofrimentos daqueles nossos irmãos que estão em perseguição agora em países onde é proibido pregar o evangelho ou viver uma vida cristã normal. Nós devemos interceder. Isso deve nos levar a orar pelos nossos irmãos. Quarto e último ponto. A união com Cristo é garantia de nossa glorificação. É porque nós estamos em Cristo, unidos com Cristo, colocados em Cristo pelo próprio Deus, que nós temos garantida a nossa glorificação. E isso significa que nós vamos nós estamos formando um único corpo, que é a Igreja do Senhor Jesus, que ainda não foi glorificada, mas que na segunda vinda
na ressurreição, será glorificada, unida e nunca mais separada do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais. Estaremos para sempre com o Senhor. Isso é motivo de satisfação, de alegria, de glorificação do nome do Senhor. Temos encerrado, então, o texto de Colossenses 3, de 1 a 11, e desejamos que todos tenham aproveitado bem e vamos encerrar a gravação agora para conversarmos um pouco.